A nossa lição hoje, ela está no capítulo 6 do livro de Daniel. Se você não tem a revista, abra comigo a palavra de Deus no livro de Daniel. É uma lição maravilhosa. A primeira coisa que eu queria, já foi lido aqui alguns versículos. A primeira coisa que eu queria olhar com os irmãos nessa lição: o fiel experimenta socorro divino mesmo em tempos de crise. Ela vai começar falando sobre a identidade de Daniel. Então eu queria que você, no capítulo 1 de Daniel, acompanhe comigo aqui. Capítulo 1 do livro de Daniel. Versículo 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. No versículo 5, a segunda parte diz assim: eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Versículo 7. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Ou seja, quando Daniel foi levado cativo para Babilônia, ele e seus amigos, você está vendo que Daniel era da linhagem real, família real, da nobreza. Daniel era um rapaz muito bonito, de boa aparência, muito culto, muito inteligente, conhecedor de agricultura, de engenharia, de astrologia, de tudo que você pensar. Daniel conhecia ele e seus amigos. Eles eram capacitados, eles se capacitaram, estudando, se esforçando para se capacitar. Tem coisas que nós temos que fazer por nós, tem outras que é só Deus que vai fazer. Então essa capacidade intelectual, cada um de nós temos que buscar. Para a gente subir num púlpito aqui e pregar a palavra de Deus, exige muito tempo de estudo da palavra e meditação. E principalmente uma vida inteira vivendo o que eu vou subir para pregar. Porque senão ninguém tem autoridade para pregar aquilo que não vive. Então, para subir no púlpito é uma responsabilidade muito grande. Daniel foi dada a ele uma responsabilidade, e ele não sabia disso, era um plano de Deus. Levá-lo cativo, ele viu a sua família ser destruída. Foi num tempo que Nabucodonosor cercou Jerusalém por vários meses. Acabou a comida, ninguém tinha comida para comer. Chegou um ponto que as mães matavam os seus próprios filhos para comê-los, para não morrer de fome. Daniel viu a sua família ser dizimada. Daniel viu o templo, onde toda a riqueza que estava ali, que Davi colocou, ele viu o rei roubar, arrancar os tesouros do templo e levar para a Babilônia. Daniel foi um homem que ele tinha tudo para se sentir um derrotado, cheio de amarguras. A Bíblia fala que eles tentaram, a primeira coisa que o rei fez foi roubar a identidade dele e dos seus amigos. Levaram ele, separaram da sua terra, dos seus bens, da família, do templo, da palavra de Deus, separaram ele de tudo que era o sonho da vida dele. Levaram para uma terra estranha, para ficar perto lá do rei, para aprender a língua da Babilônia, para aprender os costumes babilônicos, que era idolatria, que era totalmente contrária aos princípios de Deus. Anular a identidade dele, até o nome dele e dos seus amigos, o rei mandou mudar. Ou seja, a primeira coisa
que o diabo tenta fazer na nossa vida é roubar a nossa identidade. Daniel era um homem, a Bíblia fala que ele tinha um espírito excelente. Que espírito excelente era esse, irmãos? No Velho Testamento, Deus ungia reis, profetas e sacerdotes para uma tarefa específica. Então não era toda a nação que era ungida, eram alguns especificamente ungidos, alguns ungidos com força física, outros com sabedoria, outros com poder de Deus para fazer milagres. Daniel foi ungido por Deus com sabedoria e com poderes de profetizar, poder de revelação, poder de conhecimento. E ele foi levado exatamente porque ele era cheio do Espírito Santo sobre ele. Aí eu pergunto para você, qual a diferença de Daniel para mim e para você? A diferença é que o Espírito que estava em Daniel estava ali para um propósito. Hoje, o Espírito que estava ali nele, ele não vem sobre nós com um só propósito. Ele vem para habitar em mim, fazer de mim, para que eu possa cumprir todos os propósitos de Deus. Tudo que os homens e mulheres de Deus no Velho Testamento cumpriram, fizeram através do poder de Deus que estava sobre eles para fazer o nome do Senhor conhecido. Esse mesmo Espírito que estava neles está em mim, está em você hoje. Agora, Daniel, por ser um homem com um passado terrível, você já pensou viver o que ele viveu? Eu quero lembrar para você uma coisa muito importante aqui. Tem pessoas que o passado paralisou a vida delas. Daniel é um exemplo de superação. Por que que ele é um exemplo de superação? Pela fidelidade que ele tinha a Deus. Ele manteve firme o seu caráter moral e espiritual e uma lealdade inabalável ao Deus vivo, ao Deus de Israel. Por isso ele conseguiu superar tanta derrota, tanta humilhação que ele viveu. Pensa no homem que viveu humilhação. Pensa no homem que viu seus planos frustrados. Pensa no homem que, se olhasse para trás, ele não daria um passo para frente. No lugar dele hoje eu vejo muita gente suicidando. Vou acabar com a vida, não tem mais futuro. Mas Daniel era um homem especial. Por quê? Nós vamos ver no decorrer da lição. Mas antes de ir para frente aqui um pouquinho, eu quero lembrar uma coisa. Daniel, por ser trabalhado por Deus, confiar em Deus, Daniel manteve as suas emoções debaixo do controle. Como o pastor Carlos hoje falou, o brasileiro, mais do que as outras nações, nós somos um povo muito emotivo, afetivo, amoroso. Então nós nos deixamos levar demais pelas nossas emoções. Isso é bom? Até certo ponto. Porque a Bíblia diz que o justo ele viverá da sua fé, não do que ele vê. Muita gente, pelo que está vendo hoje nesse tempo de crise, está deixando a sua vida paralisar. Espiritualmente, moralmente, fisicamente, parou a vida. Para trazer esse povo de volta agora, é muita oração, viu, pastor Roberto? Quando você lê a história de Daniel, desses homens, eu quero que você preste atenção aqui. Daniel era foi um homem que ele está em Hebreus 11, lá na galeria da fé, de gente que fez o sobrenatural. Eu quero começar hoje lembrando para você que a identidade de Daniel tentaram roubar, tentaram destruir, um passado terrível, calamitoso, vergonhoso, triste, mas Daniel venceu essas emoções dele pela fé. Amém.
A nossa luta maior hoje como igreja é a luta da fé e das emoções. E aí você fala assim, eu tenho fé. As pessoas hoje não entendem o tipo de fé que Deus quer nos levar a ter. É um tipo de fé como Daniel, que supera toda e qualquer adversidade e consegue chegar no ponto da vitória. A fé que as pessoas hoje têm e vivem dela e não entendem que essa não é a fé bíblica, a fé sobrenatural, é aquela que você quer ir para os Estados Unidos, você entra no avião aqui, você tem certeza que você vai chegar lá. Isso é fé? É. Você quer fazer um negócio, você já está com tudo arrumado, você está com dinheiro no banco, e você tem fé que você vai fazer aquele negócio, porque já está tudo em andamento. Isso é uma fé natural, queridos. A Bíblia quer nos ensinar a viver de uma fé sobrenatural. É daquela que eu dependo de Deus para que anjos trabalhem ao meu favor, para que coisas que eu não estou vendo, coisas impossíveis, aconteçam a meu favor. O tipo de fé de Deus que está lá em Hebreus 11, eu vou aqui só no finzinho de Hebreus 11. Olha aqui, pela fé o povo de Deus atravessou o mar vermelho como em terra seca, e quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, Deus está falando para você, você está olhando o mar na sua frente, você não tem como atravessar o mar, e Deus fala para você, pisa no mar que o mar vai abrir, e você pisa e o mar abre. Não é você esperar o mar abrir para você passar. A Bíblia nos ensina que pela fé caíram os muros de Jericó, muralhas caem por terra por causa da fé. O mar se abre diante de nós, é pela fé. Pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido espiões, não foi morta. Ninguém vai morrer por causa da fé. Enquanto Deus não quiser, não for contado os meus dias, eu não vou morrer. Que mais eu direi? Não tem tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca dos leões, que está falando é de Daniel, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Diga comigo, pela fé, da fraqueza, eu tiro força. Diga isso para quem está do seu lado, é pela fé, da fraqueza, eu tiro força. Aleluia. Tornaram-se poderosos da batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. O que Deus quer fazer nesses dias com a igreja? Através dessas palavras que Deus está direcionando, nos levantar com essa fé e para bater, botar em retirada, bater para correr os inimigos que têm tentado paralisar a igreja. E se nós ficarmos com essa fé, eu tenho fé, eu tenho fé, mas não escuta a palavra, a fé vem por... Quem não ouve a palavra não tem a fé do tipo de Deus. Isso é engano. Quem não gasta tempo orando e meditando na palavra, não tem fé do tipo de Deus. E a fé do tipo de Deus é aquela que vai trazer o sobrenatural aqui na terra. Amém, queridos? Vamos levar a sério o que a palavra de Deus está dizendo. Nossos maiores inimigos, às vezes a gente fala, é o vírus hoje. Que vírus? Não é o diabo, não é o mundo, não é a carne, eles até são, mas sabe quais são os maiores inimigos nossos hoje, como igreja? Inimigos internos, são coisas que estão prendendo a nossa vida aqui dentro, passado, amargura, comiseração. Você sabe o que é comiseração? É a autopiedade. Eu já vivi tanta coisa triste na minha vida, agora eu estou tendo mais perdas, agora está acontecendo isso. Irmão, para de ficar lamentando, se amargurando, bola para frente. É pela fé que você vai ter força,
É pela fé que nós vamos botar esse mal para correr diante de nós e vamos chegar ao lugar da vitória, como chegou Daniel, um homem que foi perseguido, um homem que o diabo tramou contra a vida dele, várias vezes para matar, igual ele trama contra mim e contra você. Não pensa aqui que alguém é privilegiado, que o diabo não quer te matar, não quer matar alguém de sua família, que você está enganado. Mas se nós não vencermos esses inimigos internos aqui dentro, nós não vamos conseguir viver a plenitude de Deus para nós no tempo que se chama hoje. Levanta a sua mão assim comigo e fala: nessa manhã, eu vou vencer os meus limites, pelo poder de Deus, pela palavra que está sendo liberada nesta manhã, neste lugar, em nome de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. O Espírito de Deus está sobre nós, irmão. Você tem a palavra, você tem o Espírito. Aleluia. Deus tem plano de futuro, de paz e de prosperidade. Diga para quem está do seu lado aí mesmo, não deixa a máscara fechar sua boca não. Profetiza isso. Deus tem plano de futuro, de paz e prosperidade para você. Igreja, eu estou falando para a igreja. As pessoas às vezes falam assim: nossa, hoje eu fui num culto tão bom, a música foi boa, tinha profeta lá, nossa, o pregador pregou maravilhosamente bem. Eu pergunto para você, o que na sua vida significa um culto abençoado? Depende do louvor? Depende do pregador? É aquela palavra que vai mexer no seu interior e que você vai sair daqui transformado pela palavra. O melhor culto é aquele que a palavra de Deus vai mexer com o seu interior e você vai sair daqui falando: hoje eu não sei, a partir de hoje eu não serei a mesma pessoa. E a minha oração nessa manhã é essa: que você tenha um culto abençoado, que você dê a Deus todo o louvor, toda a adoração, e que você saia daqui e fala: a partir de hoje essa palavra transformou a minha vida. Amém? A segunda coisa que eu quero ver aqui na palavra, primeiro, foi tentado roubar a identidade. Daniel não permitiu, ainda que mudar até o nome dele. Daniel se superou por causa da fidelidade de Deus. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção é sobre a firmeza do caráter de Daniel. Está aí no ponto 1, 2. Irmãos, a responsabilidade de cada um de nós desenvolver o caráter cristão é nossa. Não depende de ninguém. Daniel era um homem que tinha um caráter íntegro. Você sabe o que é integridade? É uma solidez de caráter. É aquela conduta que ninguém tem o que falar dela, é reta. E vou te dizer mais, sabe o que é integridade? Presta atenção aqui. É quem você é quando ninguém está te vendo, só Deus. É muito bonito a gente viver, olhar as pessoas, a aparência, canta bem, toca bem, veste bem, tem uma empresa maravilhosa, tem isso, tem aquilo. Irmãos, não atente para a aparência de ninguém. Deus não olha para a nossa aparência. Por isso que eu gosto muito de pregar de preto. Com calor desse eu estou de preto. Para você não me ver, para você ouvir a palavra. Então, o que acontece? A igreja hoje precisa de homens e mulheres com essa característica de Daniel. Um caráter íntegro. Um homem reto diante de Deus. Um homem que quando ninguém via, ele estava fazendo a coisa certa porque ele sabia que Deus estava vendo. Você passa, eu fico vendo às vezes no supermercado, a gente passa alguém assim nas prateleiras, derruba coisa, olha e vai embora. O que é isso? Relaxa, pessoa relaxar, quem quiser pega. Isso não é integridade, sabia? Nessas mínimas coisas eu estou provando quem sou eu.
Gente irresponsável, gente sem compromisso, gente que não está nem aí para nada, gente que não respeita os outros. Esse homem tinha um caráter excelente. Ele era notável porque ele escolheu não se contaminar desde o começo. O rei levou ele para o palácio, ele podia comer das iguarias do rei, o melhor da comida e da bebida. Eles e seus amigos falaram: nós não queremos, porque aqueles alimentos muitas vezes eram consagrados a deuses. E ele passou a comer comida saudável, aquilo que vinha da terra, aquilo que havia produzido a terra. Daniel foi posto por causa dessa fidelidade como governador da província da Babilônia, o principal governador de todos os sábios da Babilônia. E isso, o que aconteceu? Deixou ele nessa posição por causa desse caráter. O governador confiava nele. Ele mostra que é possível servir a Deus em terra estranha, servindo a Deus sem quebrar os princípios da palavra. Isso se chama, como é que é aquela palavrinha? Relativismo. As pessoas hoje que vivem no mundo e estão na igreja, para elas têm a mania de falar: mas eu posso fazer isso, todo mundo faz. Hoje é normal. Você já viu isso aqui dentro da igreja, alguém falando? É contra a palavra, mas todo mundo faz hoje em dia. Está na moda, é normal. Isso é relativismo. Daniel não. Daniel se posicionou. O que é de Deus eu obedeço. Irmão, você sabe que tem um momento na nossa vida que nós podemos desobedecer às autoridades. Eu posso desobedecer o meu marido, eu posso desobedecer o meu pastor, eu posso desobedecer o presidente, o governador e o prefeito, quando alguém me der uma ordem que contraria os princípios da palavra de Deus, porque soberano, acima de todos está o Senhor e a palavra dele. Soberania é a palavra de Deus. Amém, queridos? E Daniel era esse homem. Integridade em tempos de crise. A integridade de Daniel fez com que aqueles príncipes, os presidentes, os capitães, todos aqueles que governavam, começaram a tentar condenar Daniel. Queria pegar Daniel de qualquer jeito para condená-lo. Daniel, várias vezes, nós vamos ver na Bíblia, o diabo, não pense que é as pessoas, o diabo está por trás de tudo. Se tem um livro que mostra a verdadeira batalha espiritual, queridos, é o livro de Daniel. Livro de Daniel e livro de Jó. Mostra direitinho as batalhas espirituais que nós travamos. Satanás queria tampar a boca, fechar a boca de Daniel. Ele usava quem? Pessoas. Usava circunstâncias. Meus inimigos não são as pessoas, mas o diabo usa as pessoas. E eu tenho que aprender a discernir quem está perto de mim. Daniel, ele viu isso. Aí você vai aqui para o primeiro decreto. Foi quando o rei Nabucodonosor, ele tinha tido um sonho. Olha para mim aqui. Nabucodonosor tinha tido um sonho, chamou todos os sábios e falou para eles: vocês vão me contar o que eu sonhei e vão trazer a interpretação. Ele estava alarmado com aquele sonho. Agora você já pensou? Não contou o sonho e queria saber a interpretação. Os sábios ficaram desesperados, porque o Nabucodonosor falou: se vocês não trouxerem a interpretação, vão todos morrer, inclusive Daniel e os seus amigos. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante na história de Daniel? A Bíblia diz que ele foi para casa. Diga comigo, Daniel foi para casa. Toda vez que você tem uma acusação, toda vez que você tem uma condenação, toda vez que você vê que o inimigo está levantando contra você, vai para casa. Daniel foi para casa com seus amigos e foram orar. Daniel era um homem de oração. A Bíblia diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. Hoje, tem gente que gosta de fazer igual Daniel, orar 3 vezes ao dia. Tudo bem.
Mas não é o que é ensinado para nós no Novo Testamento. Tem coisas que é do Velho, tem coisas que é do Novo, gente. No Novo Testamento, é ensinado para nós que a oração é um estilo de vida. Jesus disse que tem momentos, e eu gosto de fazer isso pela manhã, entra para o seu quarto, Mateus 6, entra para o seu quarto, fecha a porta, e o teu pai que está ali em secreto com você, ele vai te ouvir, ele vai te recompensar. Só você e Deus com a porta fechada. E eu faço isso geralmente toda manhã. Agora, o resto do dia em oração, vigiando e orando o tempo todo, porque o inimigo anda ao nosso derredor. É outra coisa que eu vejo as pessoas falando, o inimigo está ao nosso redor. Irmãos, a Bíblia diz que ao meu redor está o anjo do Senhor, ao derredor está o diabo rugindo como um leão, tentando me tragar, 24 horas por dia. Quando é que é a minha luta espiritual? 24 horas por dia você está travando guerra espiritual. Aí amanhece o dia, tem uns crentes bonitão, eles gostam de fazer só campanha, mas aí no dia a dia, levanta cedo, vamos trabalhar, vamos embora. Parece aqueles burrinhos de carga, vamos trabalhar, vamos lutar. Aí é problema, é só impedimento, é amarra daqui, amarra dali, chega em casa exausto. Você olha, a pessoa não tirou um tempo no dia para estar na presença de Deus, orando e meditando na palavra. Está lutando sozinho. E quanto mais carga o inimigo colocar sobre a nossa vida, mais fechada a nossa boca vai ficar, mais derrota espiritual nós vamos ter. Por que tem gente que não rompe? As coisas sempre difíceis para eles. Porque está lutando sozinho. E Daniel entendia isso. Daniel ia para casa orar. E aí o que aconteceu? Daniel, Deus deu a revelação para ele, chegou no rei, contou para o rei qual era o sonho, a interpretação. E aí, diante disso, Nabucodonosor declarou, e o propósito de Deus é esse, declarou que o Deus de Israel era o Deus dos deuses, e engrandeceu a Daniel, dando-lhe honrarias. O propósito de Deus é que em cada batalha que eu trave, o nome do Senhor seja glorificado. E cada vez que Deus é glorificado através da minha vida, eu vou subindo no meu nível aqui, ó, com Deus, viu? Se prepara. E tem gente que não sobe porque não acompanha a palavra. Eu quero te dizer uma coisa. Na hora das batalhas, o bispo aqui, Manuel Ferreira, ele falou uma coisa muito séria. Fica evidente que o sonho do rei era de caráter espiritual. Tudo na Bíblia é de caráter espiritual. E tudo se resolve, se decide através da oração. Como é que eu decido as minhas batalhas, irmãos? Como é que eu decido as minhas lutas? Não, vocês não estão ouvindo. Como é que eu decido as minhas batalhas? Oração. Diga, repita comigo, em oração. Toda batalha, irmãos, as coisas que acontecem aqui no mundo natural, primeiro ela acontece lá no mundo espiritual. Satanás, ele é um líder. Satanás, ele tem poder, ele fica tramando com principados, potestades, dominadores deste século. O que ele vai fazer para destruir e paralisar a igreja? O mundo já é dele. O sistema do mundo, olha, sistema político, sistema religioso, sistema educacional, todos os sistemas do mundo estão nas mãos de Satanás. Adão e Eva entregou para ele. O sistema financeiro está nas mãos de Satanás. Quando Satanás tentou Jesus, Mateus 4, levou ele lá para o pináculo e falou para ele: se você prostrado me adorar, eu te dou tudo isso aqui, ó. E Jesus sabia que ele podia dar, porque era dele, foi entregue na mão dele. Como é que eu vou decidir quando Satanás deseja frustrar os planos de Deus na minha vida? Irmãos,
O livro de Daniel nos dá uma visão clara do que é a batalha espiritual. No capítulo 10, versículo 12, você vai ver Daniel orando e jejuando 21 dias, e a batalha, está descrito a batalha no reino espiritual para que a resposta chegasse para ele. Não é a nossa lição de hoje, mas eu quero que você entenda isso. Toda lição, todo o livro de Daniel é uma batalha espiritual. Aliás, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse é uma batalha espiritual, na qual Deus é o vencedor em Jesus Cristo, Satanás é o grande derrotado, e a igreja sairá vitoriosa. Amém? Por que os reis não podiam, aqueles sábios não podiam interpretar? Porque a Bíblia fala que as coisas do Espírito são discernidas espiritualmente. Por que tem gente hoje, Deus está dando sonhos, Deus está dando revelação para a igreja, e a pessoa, quantas pessoas vêm para mim e falam: Bernadette, hoje eu sonhei isso. Vai orar, irmão, não vem atrás de mim não. Vai orar para Deus te dar a interpretação. As pessoas gostam de ter o sonho, mas vem atrás da gente para eu orar, para dar. Olha aí, o mesmo Espírito que está em mim está em você. Sim ou não? Glória a Deus por isso. Só que cada vez que a bênção de Deus é manifestada na nossa vida, sabe o que acontece? Vem outra luta. Os invejosos vão levantar aí no meio disso. Você acha que na igreja tem gente invejosa? Nada, né, irmão? Mas de jeito nenhum. Olha aqui, a inveja, o que é inveja? Inveja é querer o que outra pessoa tem e ficando ressentido do bem do outro. E pior, chegando ao ponto de odiar as pessoas e ficar tramando pelas costas. Presta atenção no que eu vou te falar. Toda pessoa que chegar para você, fofocando no seu ouvido, falando mal de um, falando mal de outro, ele vai chegar no ouvido de outro e vai falar mal de você. Não confie em fofoqueiros. Geralmente são pessoas invejosas. Aí, você fala, eu tenho comigo um negócio muito sério. Tem gente que nem Deus dá conta deles, de invejoso. Você quer ver o que está escrito aqui? Abra comigo aí, eu quero que você veja isso. Gênesis capítulo 4. Diga comigo, tem gente que nem Deus dá conta deles. Pode falar, vou mostrar isso para você na Bíblia. Eles não querem, irmãos, é questão de escolha. Deus não invade o nosso livre-arbítrio, cada um escolhe o seu caminho. Olha aqui o exemplo de inveja. Deus estava, sabe quem discipulou Adão, Eva, Caim, Abel? Quem era o discipulador deles? Deus. Aí Deus no capítulo 4, virou para Caim e disse assim, versículo 6. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, leia aí na sua Bíblia. Quem não lê Bíblia não vai entender. Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Onde é que o pecado está na nossa vida, irmãos? Bem pertinho de você, batendo aí na porta do seu coração. Ele deseja conquistá-lo. Ixi, irmãos, é uma luta contra o pecado diariamente. Mas você deve, o quê? O que Deus falou para Caim? Você deve dominá-lo. A escolha é sua. Caim foi para o campo, levou o irmão dele, chegou lá, o que ele fez? Matou o irmão. Porque Deus aceitou a oferta do irmão e não aceitou a dele. O que é isso? Inveja. Deus conseguiu convencer Caim a converter? Deus converteu o coração dele? Ele escolheu. E a Bíblia está cheia de gente assim. Não se engane não. Aí você vai lá, olha para Saul. Quando ele viu que Deus ungiu Davi rei, ele, dominado pela inveja, pelo ciúme, tentou matar Davi. Aí você olha para Judas Iscariotes.
Gente, Judas, a companheira de Jesus, ouvia tudo quanto é pregação, via os milagres, mas o coração dele não entrou nadinha. E sabe o que é pior? Ele beijava Jesus, ele era daquele de beijar e abraçar. Cuidado com gente que está do seu lado, que gosta de abraçar e beijar, tá bom? Cuidado! Traiçoeira, as pessoas que têm inveja de nós, muitas delas ficam nos bajulando, tentando por trás armar contra nós, ainda vem dar beijinho e abracinho. Ainda bem que agora na pandemia não pode. Graças a Deus, pelo menos uma coisa boa, viu, pastor Carlos? O invejoso não pode dar beijinho na pandemia. Então, o que aconteceu? Essa raiva desses homens, quando viram que o rei estava engrandecendo a Daniel, levaram a uma grande armadilha, prepararam outra armadilha para Daniel, e usaram quem? O rei que tinha um excesso de vaidade, o meu ego. O que eles chegaram para o rei? Senhor, emite um decreto aí, que todo aquele que dentro de 30 dias não pode buscar resposta em outros deuses, a não ser do Senhor. O rei era o Deus. Qualquer coisa que alguém precisar, tem que ir só no rei. O rei, com o superego dele, também tem isso dentro da igreja, irmãos? Nada, né? Não tem inveja, não tem ciúme, não tem superego, cada um querendo aparecer mais. Eu estou aqui, olha para mim, me vê aqui. Aí o que aconteceu? Convencer o rei de assinar e selar um decreto lá, que condenava à morte na cova dos leões, quem buscasse outro Deus, dentro do prazo de 30 dias. Só que Daniel era um homem o quê? Fiel a Deus. Que a Bíblia fala, eu quero que você leia comigo. Daniel 6, 10. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, o que ele fez? Quem está lendo a Bíblia aí, irmãos? Nós estamos na escola dominical. Escola dominical a gente tem que ler Bíblia. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, sei lá onde. Foi para casa. Irmãos, quando você ouve que tem uma trama contra você, não corre atrás de profeta, não. Não corre atrás das pessoas, não. Resolva o seu problema. Vá direto em quem pode resolver. Vai para casa, entra para dentro do seu quarto, fecha a porta. Para de ficar. Irmãos, a igreja precisa viver em comunhão. Ninguém está aqui falando que não. Viver em comunhão. Mas nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão muito dependentes das outras para orar, para dar uma palavra, para animar. Ah, se não me animar, minhas emoções estão lá embaixo. Irmãos, eu sei que nesse tempo agora de pandemia, teve gente que perdeu pessoas, muito sofrimento. Emoções faz parte do ser humano. E a gente tem que ter um tempo para cultivar essas emoções, a dor, a saudade, né? Não estou aqui combatendo isso. Mas há um tempo para todas as coisas, a gente tem que levantar. Levantar e se posicionar. E vamos para frente, porque olha aí, o diabo não para. E o que aconteceu? Eu nem sei onde é que eu parei. Daniel foi para casa, para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava, orava, agradecendo ao seu Deus. Daniel fez o que ele costumava fazer. Ele não parou o costume dele de orar. Você viu? Tem coisas que a gente às vezes quer fazer igual ao Velho Testamento, mas não tem jeito. Daniel foi para cima, lá no seu quarto, virado para Jerusalém, orando 3 vezes ao dia. Aí eu falo assim, tem gente que gosta de fazer a mesma coisa 3 vezes ao dia, eu vou orar. Para onde você vira? Que tem que virar para Jerusalém. Para que lado que você vira quando você vai orar 3 vezes ao dia? Vamos fazer a coisa certa. Você está entendendo como é que às vezes a gente pega os erros do tempo, da época,
Nós oramos segundo Jesus ensinou, entra para o seu quarto e fecha a porta. O resto, oração, vigiando e orando em todo o tempo, irmãos, em todo o tempo. Acorda de madrugada, não fica mastigando problema não, vai orar e coloca os problemas diante de Deus. Está tomando banho, está orando, em vez de ficar pensando a mente em coisas que não ajudam em nada. Quando você vê, Deus está te dando revelação, Deus está te dando sonho, Deus está te dando direção. Quanto mais você encher a sua mente com Deus, a presença de Deus, seu coração com a palavra de Deus, mais você vai ser guiada pelo Espírito Santo, irmãos. Por isso que Daniel, ele não se abatia. Fala isso para quem está do seu lado. Apesar de tudo, Daniel não se abatia. É isso que eu fico encabulada com a diferença da geração. Você sabe como é que os psicólogos chamam a atual geração que nós estamos vivendo? Flocos de neve. Já ouviu falar? Casquinha de ovo. Hoje não pode falar nada para ninguém, que as pessoas estão ofendendo, qualquer coisa ofende. Ah, você está me agredindo. Pai e mãe hoje não pode corrigir filho, você não pode fazer mais nada. Você sabe o que é floco de neve? Alguém aqui já viu neve? O floco cai na sua mão, branquinho, daí a pouco ele vira água. A emoção nossa hoje está igual o floco de neve. Vira água, tudo vira água, rapidinho. A gente está derretendo e chora e deprime. É a geração da depressão. Por que, irmãos, que nós estamos vivendo isso? Por falta de fidelidade a Deus, por falta de tempo de oração, de meditação na palavra. Não estou falando da depressão que é física, essa precisa de médico. Eu estou falando daquela depressão, daquele desânimo, daquele cansaço, daquela ansiedade que é pecaminosa, por falta de obediência aos princípios da palavra de Deus. Daniel não tinha isso com ele, o estilo de vida dele. Aí ele teve que enfrentar o rei. O rei todo foi lá e fez o decreto. Quando aquele bando de homens, os príncipes, sátrapas, governadores, foram lá vasculhar a vida de Daniel e descobrir Daniel orando, voltaram e contaram para o rei. E falou para o rei: ó rei, o senhor está lembrado, o senhor fez o decreto, a lei diz que o senhor não pode voltar atrás. E o rei Dario gostava de Daniel. E ele teve que mandar Daniel para a cova dos leões. A Bíblia diz que Daniel foi levado, jogado na cova, e uma pedra por cima, tampando, e o rei selou com o anel dele. Ninguém podia abrir. Mas a Bíblia diz que o rei passou a noite acordado, sem dormir, preocupado. No outro dia, cedinho, ele foi lá ver o que tinha acontecido com Daniel. Aí ele chegou lá e gritou o nome de Daniel. Versículo 21. Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Olha o que é um coração puro. Olha o que é um coração reto diante de Deus. É Deus que peleja por nós, irmãos. É Deus que quer mandar anjo lá para fechar a boca do leão. Quando o diabo tramar, querer armar contra você, é Deus que vai te defender. E eu vou te dizer mais. A resposta do rei veio imediatamente. É a resposta para os invejosos. Você sabia que todo aquele que é invejoso, ele cai na sua própria cova? Ele arma para você. Mas quando você tem a atitude certa, qual é a atitude certa? Vai para casa. O que quer dizer vai para casa? Daniel foi para casa. Vai orar. Deus diz lá, Romanos capítulo 12. O que é que Deus diz? Que dá uma raiva na gente quando você vê alguém está por trás de você, te difamando, falando mal, coisa que você não fez, botando palavra na sua boca. Irmãos, dá uma raiva na gente, não dá? Mas dá vontade de ir lá. Tem dia que meu marido outro dia queria ir lá e tomar satisfação. Eu falei, bem, Romanos 12, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados,
mas dai lugar à ira. O que é dar lugar? Deixa passar. Sai para trás e deixa a ira passar. Dá lugar à ira, que a gente fica irado, não tem jeito. A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Irmão, quando você quer retribuir ao invejoso, ao ciumento, aquele que arma para você, não vai prestar. A vingança vai ser muito fraquinha. Sabia? Tomar satisfação é tudo que o diabo quer, fazer você bater boca, desgastar. Aí quando a gente entrega na mão de Deus, olha o que aconteceu no caso de Daniel, versículo 24. Por ordem do rei, os homens invejosos que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem no fundo da cova, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Irmãos, dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Já leu esse versículo? Dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quando você sentir que estão armando contra você, deixa passar a ira, chega para trás, vai para casa, vai orar, entrega na mão de Deus. Deixa Deus agir. Quem pode dizer glória a Deus? Essa experiência de Daniel, ela mostra bem as crises que nós estamos atravessando. Não é só agora com a pandemia. Eu já atravessei várias crises na minha vida. Quantos aqui já têm atravessado? Irmãos, é de crise em crise que nós vamos viver até Jesus voltar. E daqui para frente, vai ser cada vez pior. O cerco vai apertar. O mundo aí fora está sendo preparado para receber o anticristo. Só que eu tenho uma boa notícia para você. A igreja não vai estar aqui para ver. Eu não quero nem saber de anticristo. Eu não quero nem saber quem é anticristo, de onde ele vem, o que ele vai fazer. Irmãos, eu não quero saber, eu não vou estar aqui, eu vou estar longe, eu vou estar no céu. E eu quero que vocês tudo, eu queria ver essa igreja aqui vazia, ficar só aqui o templo. E quem sabe alguém vai continuar pregando o evangelho aqui, né, pastor Carlos? Mas que essa igreja fique vazia, esse é o nosso desejo em nome de Jesus. Daniel enfrentou a conspiração de seus inimigos não com armas carnais, mas com armas espirituais. Para encerrar isso aqui, eu quero falar só uma coisinha para você. Tem 3 chaves aqui, só na história de Daniel. Tem 3 chaves aqui que destravam as portas em tempo de crise. Primeira delas, princípios bíblicos, fidelidade a Deus. Segundo, fé. Terceiro, oração. Isso aqui não quer dizer que uma vem na frente da outra, eu só estou te dando as 3. 3 princípios bíblicos que destrancam toda e qualquer porta e que torna você alguém que vai colher milagres em tempo de crise. Crise maior do que as que nós vemos na palavra de Deus, nós nunca passamos, irmãos. E esses homens venceram, eles apagaram o fogo, eles fecharam a boca de leões, eles venceram o exército por causa de uma fé do tipo de Deus, a fé sobrenatural. Fica de pé comigo, eu quero só encerrar com o resultado. Qual foi o propósito de Deus nessa história de Daniel? Eu estou ficando só no capítulo 6. No capítulo 6, versículo 26, diz assim: o rei Dario: estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o único Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. 2 propósitos. Primeiro, através de Daniel e dessas histórias, Deus fez o nome dele conhecido na Babilônia. E depois da Babilônia se propagou para outras nações. Quem era o Deus de Daniel? O Deus vivo, o Deus de milagres, o Deus que nunca morre, que é eterno, que está aqui conosco hoje.
Segundo propósito, versículo 28. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e Ciro o persa. Segundo propósito. Primeiro, glorificar e exaltar e fazer conhecido o nome do Senhor em toda a terra. Isso é o que acontece no tempo de crise. Então não cale a sua boca. Conte os milagres que Deus tem feito na sua vida. Segundo propósito, hoje Deus quer te promover. Deus quer te promover. Através desses 3 princípios: fidelidade, fé, oração. Daniel prosperou durante os reinados. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Você quer ser promovido em tempo de crise, terrível crise? Seja fiel a Deus. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Confia nele e deixe Ele fazer por você. Ore, gaste tempo na presença de Deus. Seja fiel aos princípios da palavra. Para eu ser fiel aos princípios da palavra, eu preciso conhecer esses princípios. Eu preciso meditar nesses princípios diariamente. O nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Eu profetizo isso em tempo de crise. Levanta a sua mão. Em tempo de crise, o nome do Senhor será glorificado na sua vida. E em tempo de crise, agora, Deus vai te promover. É a palavra. Senhor, muito obrigada por tua palavra. Senhor, muito obrigada, porque ela é igual chuva, Pai. Ela foi enviada sobre a terra, e a terra são os nossos corações. E ela veio para produzir frutos. E ela não voltará para o Senhor vazia, mas ela vai prosperar naquilo para que ela foi enviada. E o propósito do Senhor hoje, através dessa lição, é que o nome do Senhor seja conhecido através da igreja. Que a igreja se levante no poder do Espírito Santo, cheia de fé, cheia de ousadia, Senhor, trazendo o controle lá das suas emoções, não vivendo por emoções, mas vivendo pela fé, pela confiança na palavra, Senhor. E também a partir desses dias de crise, eu declaro que o Senhor estará promovendo cada coração, a vida sentimental, a vida familiar, a empresa, o trabalho, a saúde. Senhor, que haja promoção nos ministérios, haja, Senhor, sonhos, haja, Senhor, visões, haja, Senhor, ó Deus, milagres, haja, Senhor, de uma forma sobrenatural na vida dessas famílias hoje. Eu oro e abençoo você que está aqui e você que está aí na internet nos assistindo. O Senhor te abençoe e te promova diariamente em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos podem dizer eu recebo? Glória a Deus. Aleluia.